Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Emílio, sou da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto de lei 2886 de 2022 do deputado Roosevelt. O que acontece, pessoal? Notícia boa para quem tem empréstimos com instituições financeiras aqui no Distrito Federal. Todos os principais bancos estão aqui no DF, então essa lei vai se aplicar para todos, tá? O que acontece, pessoal? Aquele projeto de lei 2886 de autoria do deputado Roosevelt, ele foi publicado pela Câmara Legislativa do DF, na data de ontem, no dia 24 de abril de 2023. Ou seja, aquele projeto do deputado ele entrou em vigor. Então, a lei que regulamentou o mínimo existencial aqui no DF entrou em vigor na data de ontem, com a sua publicação. Tá ok? O que diz essa lei? No vídeo anterior eu já expliquei um pouco mais e de forma mais detalhada sobre essa lei, tá? Mas um detalhe. O projeto de lei era o 2886 de 2022. Porém, com a publicação da lei, foi transformado na Lei 7.239 de 2023. Então, quando você for pesquisar no Google, você pesquisa Lei 7.239 de 2023. No vídeo passado já falei um pouco sobre essa lei, mas vou resumir aqui. Essa lei ela veio para regulamentar o mínimo existencial que é previsto na Lei 14.181, que é a lei do superendividado, tá? O que acontece? Lá na lei do superendividamento, estabeleceu que deve ser sempre preservado o mínimo existencial do consumidor superendividado, seja para a criação de um plano de pagamento pela via conciliatória, ou seja, no momento da criação de um plano judicial compulsório para repactuação dos contratos. Além disso, lá no artigo 6º da Lei 14.181, também estabelece que é direito do consumidor a preservação do seu mínimo existencial. Então, independente se você vai ingressar ou não com a criação de um plano de pagamento, já no seu artigo 6 estabelece que é direito de você, consumidor, a preservação do seu mínimo existencial. E na Lei 14.181 ele não dizia o que é esse mínimo existencial, muito embora a gente saiba o seu conceito e pela doutrina, tá? E isso dependia de uma regulamentação. No âmbito federal, foi criado o Decreto 11.150, que é aquele que fixou como mínimo existencial R$ 303. Porém, aqui no DF, foi criado a lei 7.239, que regulamentou o mínimo existencial de uma forma completamente diferente daquela prevista no Decreto 11.150. Aqui no DF, o mínimo existencial será: os empréstimos não podem comprometer mais do que 35% da renda do consumidor, sendo 30% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado. E lá no artigo 2 dessa mesma lei estabelece o seguinte, que os descontos na conta corrente deve respeitar o limite dos empréstimos consignados, ou seja, os 35%. Cartão de crédito consignado e empréstimo consignado. Então, em tese, pessoal, não pode mais existir descontos na conta corrente. Em tese é isso. É essa interpretação que eu tirei da lei, principalmente no seu artigo 2º. O artigo 2º é muito claro. Os empréstimos consignados, também debitados na conta corrente, deve respeitar a limitação prevista no artigo 116, parágrafo 2º da Lei Complementar 840 e também no seu artigo 5º Decreto Federal 8.690. Esses dois artigos estabelecem sobre o limite dos empréstimos consignados, que é 30% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito. Então, o limite seria esse, 35%. Então, mesmo que haja empréstimo na conta corrente, com o débito na conta corrente, ele tem que respeitar esse limite de 30%. Então, em tese, pela minha interpretação, e na minha visão está muito claro isso no artigo, não pode mais ocorrer débitos na conta corrente. Os bancos serão obrigados a renegociar seus contratos e enquadrar tudo apenas no seu contra-cheque, respeitando ali o limite dos empréstimos consignados e do cartão de crédito consignado. Caso o banco continue realizando descontos na conta corrente ou se negue a renegociar seus contratos, conforme estabelece a lei, será aplicado a multa de R$ 30 mil por essa infração, porque o banco, em tese, está ali violando ou está desrespeitando essa lei. Então, pessoal, essa lei não é só apenas para quem tem empréstimo com o Banco de Brasília. No seu artigo 1º estabelece que todos os bancos, todas as financeiras que oferecem empréstimos no Distrito Federal, ela deve respeitar essa nova lei 7.239, ou seja, ela vai ter que renegociar seus contratos, ela vai ter que respeitar o limite ali de 35% e não realizar mais nenhum desconto na conta corrente. Realizar a renegociação dos seus contratos, respeitando ali o que estabelece no seu artigo 3º ou 4º ali,
ocorrendo ali a redução proporcional dos juros em razão da liquidação antecipada do contrato e com isso também reduzindo os juros nas suas renegociações e a consequência também é aumentar o prazo, já que vai ter que enquadrar toda a sua dívida ali nesse limite de 35%, mas sem aumentar os juros, porque a lei fala, você vai ter que fazer renegociação dos contratos e realizar a redução proporcional dos seus juros, em razão da liquidação antecipada do seu contrato, que seria através da renegociação, tá? O que deve ser feito a partir de agora, pessoal? Eu creio que nos próximos dias os bancos farão algum tipo de campanha, algum tipo de mutirão para atender quem está super endividado, ou não, ou talvez não façam nada. Então o que você pode fazer a partir de agora é entrar em contato com o seu banco, principalmente aquele que realiza débitos na conta corrente, já que não pode mais existir débito na conta corrente, e solicitar a aplicação dessa lei, solicitar que o banco renegocie seus contratos, reduzindo os juros em razão da renegociação do contrato e que ocorra apenas descontos no seu contra-cheque, tá? O mesmo também você vai poder exigir daqueles bancos que possuem empréstimos consignados, porque a lei fala que os empréstimos consignados debitados na conta corrente têm que respeitar o limite. Então, se tem empréstimo consignado que supere esse limite de 35%, você também vai poder exigir que esse banco renegocie seu contrato e adeque ali ao limite de 35%, tá? Isso tudo pela via administrativa. Então, você pode procurar a sua agência, você pode procurar o seu gerente e explicar, olha, já existe uma lei que foi publicada aqui na segunda-feira e agora eu tenho direito sim a renegociação dos meus contratos, eu não quero mais que haja desconto na conta corrente e você vai ter que renegociar meus contratos e adequar tudo no meu contra-cheque, ok? O primeiro passo é esse, procurar o banco. Beleza? Segundo ponto, você não precisa de um advogado para ir até o banco. Você precisa apenas procurar o seu gerente pela via administrativa e falar, olha, tem essa lei e eu quero que seja aplicada. Não tem que levar advogado no banco, não tem que pedir para o advogado entrar em contato com o seu gerente ou com o jurista do banco para resolver alguma coisa. É simples, é você mesmo, vai procurar a sua agência, vai procurar seu gerente e vai solicitar a renegociação dos contratos conforme a lei. Provavelmente o banco não está nem sabendo dessa lei, porque eu já participei de audiência na semana passada e perguntei aos advogados, eles nem têm conhecimento dessa lei. Então, o jurídico em si não tem conhecimento dessa lei. A partir da hora que começar muita gente procurar o banco informando sobre essa lei, a tendência vai ser eles procurar uma forma de atender a todos de uma forma mais objetiva, tá bom? Então, nessa fase inicial, vocês vão encontrar muita dificuldade, porque com certeza o seu gerente, os atendentes, o jurídico dos bancos não estão sabendo da lei, porque a lei foi aprovada ontem, tá? Então, talvez nos próximos dias aí deve ser criada alguma política para atender quem está super endividado, para poder realmente aplicar da forma correta essa lei que foi aprovada aqui no DF, tá bom? Então, você não precisa de advogado, basta você procurar o seu gerente e solicitar a renegociação dos seus contratos. Tá, mas e se o banco não cumprir? Se o banco não quiser cumprir o seu pedido? Daí você tem dois caminhos. O primeiro passo é realizar uma reclamação via Bacen, tá? E também consumidor.gov.br, acessar o site do Banco Central, realizar ali a reclamação e também o site consumidor.gov.br e também realizar a reclamação. O que você vai pedir? Você vai explicar, solicitar a renegociação dos contratos com base na Lei 7.239 de 2023. Você vai explicar que procurou o banco, procurou sua agência, procurou seu gerente e solicitou a renegociação dos contratos, porém o banco se recusou a cumprir a lei, tá? E vamos ver qual vai ser a resposta dos bancos através desse sistema. A tendência vai ser o banco te apresentar uma resposta jurídica, ou vão cumprir ou não vão cumprir. E eu creio que vão cumprir. É tudo muito novo também para falar, né? Mas sobre aquela suspensão dos descontos na conta corrente. Antigamente, era bem difícil você conseguir essa suspensão dos descontos na conta corrente. Depois que a gente adotou essa estratégia de vocês mesmos fazer uma reclamação através do Bacen ou através do consumidor.gov.br, os bancos passaram a cumprir. O banco ele é obrigado a dar uma resposta jurídica. E a tendência tem sido hoje o banco cumprir a suspensão dos descontos na conta corrente. Creio eu que vai ocorrer a mesma coisa com base nessa lei. Se existe a lei, o banco vai ter que cumprir essa lei, tá? Todos os bancos que fornecem créditos aqui no DF, tá bom? Então não é um banco específico, são todos os bancos. Agora, se o banco realmente responder e falar que não vai renegociar os contratos, que não concorda com essa lei, ou entende que a lei é inconstitucional e etc., eles podem trazer fundamentação nesse sentido. Ou falar que não é possível renegociação dos seus contratos, porque já existe empréstimo consignado, eles vão trazer alguma argumentação. Se eles não forem cumprir, eles vão ter que explicar o porquê não vão cumprir. Daí, se realmente vier essa negativa, também através desses dois sites que eu passei para vocês, aí não tem outro caminho. Vai ter que procurar a justiça
para poder pedir a correta aplicação da lei. Ou seja, você vai pedir a criação de um plano de pagamento, que é aquele processo lá que eu já expliquei para vocês, que é o processo por superendividamento, tá? É o mesmo procedimento. Você vai ingressar com ação contra todos os bancos, pedindo ali a criação de um plano de pagamento e que seja preservado o seu mínimo existencial com base na lei aqui do DF, tá bom? Então, o primeiro passo, faz a reclamação. Aliás, primeiro passo, procura seu gerente, solicita a renegociação dos contratos com base na lei. Se ele se negar, você faz a reclamação no Bacen e também no consumidor.gov.br. Se não for cumprido, daí você vai ingressar com ação com base na lei do superendividamento, pedindo ali a criação do plano de pagamento e de uma forma que preserve ali 65% da sua renda, porque é 30% para empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado. Agora, em relação a quem tem processos na justiça, o que vai acontecer? Bom, pessoal, quem tem processo na justiça tem que fazer nada, tá? O seu advogado, com certeza, ele vai comunicar ao juiz que já existe essa lei que foi aprovada aqui no DF e vai pedir que, quando for criado o plano de pagamento, que seja preservado o seu mínimo existencial com base na lei do DF, que é a Lei 7.239 de 2023. Então, o seu advogado, a gente aqui da Alencar Advocacia também, vai pedir a criação do plano de pagamento, vai pedir para que o juiz, quando for criar o plano de pagamento, ele respeite ali esse limite previsto nessa Lei 7.239 de 2023, tá bom? Então, você não tem que fazer nada. O seu advogado já conhece a lei, já está sabendo da lei. Se não sabe da lei, você pode mandar esse vídeo aqui para o seu advogado, ou você pode mandar a lei para o seu advogado, que ele vai informar para o juiz ali sobre essa lei que entrou em vigor. E o juiz, quando for criar o plano de pagamento, ele vai ter que aplicar essa lei. E mesmo que o seu advogado não avise, a obrigação do juiz saber da lei. Então, a tendência vai ser o juiz, quando for criar o plano de pagamento, mesmo que não seja em formato dos autos, o juiz ele vai ter que respeitar a lei 7.239, tá bom? Então é isso, pessoal. Quis responder algumas perguntas aqui que eu recebi ao longo do dia. Hoje muita gente entrou em contato com a gente aqui perguntando o que fazer, como vai fazer a partir de agora, devo procurar o banco, não procurar o banco. Bom, pessoal, é tudo muito novo. A lei entrou em vigor ontem, então é tudo muito novo. O que eu estou passando para vocês aqui são o que eu acredito que vai acontecer. Então, o primeiro passo é procurar o banco e solicitar a renegociação dos seus contratos. Se o banco vai cumprir ou não a lei, a gente só vai saber depois que a primeira pessoa procurar o banco para renegociar os contratos. Provavelmente, nesse começo, vocês vão encontrar muita dificuldade porque ninguém está sabendo dessa lei. Então, como eu comentei para vocês no começo, nem os advogados estão sabendo dessa lei. Quando existia só o projeto, na semana passada eu conversei com alguns advogados, eles nem estavam sabendo dessa lei, tá? Então, assim, provavelmente você vai chegar no banco e o banco não está sabendo de nada, não sabe o que está acontecendo. Mas quando ele vê que tem muita gente procurando o banco, pedindo negociação do contrato, citando essa lei, a tendência vai ser eles criarem alguma política para atender vocês, beleza? É tudo muito novo. Então, se você está super endividado, se você tem desconto na conta corrente e você quer ser beneficiado com essa lei, procure imediatamente o seu banco, tá? Procure sua agência, procure seu gerente e solicite a renegociação dos seus contratos. Independente se você tem ou não processo. Se você tem processo correndo na justiça, você pode mesmo assim procurar o banco e ver se o banco vai renegociar seus contratos. Se o banco se negar a renegociar seu contrato, você já tem um processo na justiça, então não tem que fazer nada, tá? Porque já existe o processo na justiça, onde está ali pedindo a criação de um plano de pagamento com base também nessa lei que entrou em vigor, beleza? Você pode também, se quiser, mesmo possuindo processo na justiça, você pode também fazer reclamação no Bacen e também no consumidor.gov.br, tá bom? Então, com processo ou sem processo, você pode procurar o banco para tentar renegociar seus contratos. Se ela for aplicada da forma que está aqui, ela está perfeita. Se o banco realmente for negociar os contratos na forma que a lei estabelece, ela vai trazer um benefício muito grande para vocês, tá bom? A única coisa que tem que acontecer é o seguinte: se realizar a renegociação dos seus contratos, você precisa informar no processo. Informar, olha, já fiz a renegociação dos contratos diretamente com os bancos e vai ter que juntar o acordo, a renegociação que você fez no processo, beleza? A única informação é essa, que o juiz vai homologar aquele acordo que você fez. Então é isso, pessoal. É só um resumo aqui da lei, dos procedimentos que vocês precisam fazer a partir de agora. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando as consequências dessa lei nos processos do superendividamento, tá? Que essa lei ajuda, mas também ela pode atrapalhar bastante, tá? Mas vou deixar para outro vídeo, beleza? E aquela coisa, corram atrás dos seus bancos. Essa lei não vai durar muito tempo, pessoal. Tá? Vou deixar essa informação aqui pro finalzinho, mas infelizmente não vai durar muito tempo, beleza?